Os bastidores do poder. Continuando com a nossa programação, então vamos ao terceiro debate do dia, os bastidores do poder. A política brasileira é marcada por um jogo de influências, estratégias e negociações que muitas vezes escapam ao olhar do público. O funcionamento dos bastidores do poder define decisões que impactam diretamente a economia, a sociedade e a liberdade dos cidadãos. O que se vê e o que não se vê. Os convidados são Christian Lobauer, cientista político, empresário e comentarista. Já foi candidato à vice-presidência da República. É reconhecido por sua visão crítica sobre política, instituições e os rumos da democracia no Brasil. Também conosco, Nicolas Ferreira. Deputado federal por Minas Gerais, com forte presença nas redes sociais, é um dos parlamentares mais votados do país, conhecido por sua atuação em defesa da liberdade, da família e dos valores conservadores. Christian, por favor. Bom dia, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de ter essa prosa com o nosso deputado Nicolas. Esse evento é um evento de uma audiência muito qualificada, muito interessante. Imagine que já está indo para a 4ª década, né, Nicolas? Esse encontro aqui, o encontro já é uma tradição no Brasil, né? E quando eu preparava aqui um pouco o que a gente ia conversar, o pessoal falava assim, a ansiedade para tê-lo aqui era enorme. Eu vou estar lá só para ver o evento do Nicolas. Então, a gente viu pela expressão da plateia, você deve estar acostumado com isso, mas mais uma vez é uma ansiedade grande e por razões acho que muito claras, muito evidentes, né? A sua performance, as coisas que você tem dito, que você tem feito, inspiram as pessoas, né? Então eu vou começar aqui algumas provocações, vou te falar algumas coisas, a gente vai ouvindo e vou recebendo perguntas também pelo meu WhatsApp. E a gente tem um tempinho bom para conversar, e você fica à vontade aí para o tempo que você precisar para responder ou para comentar qualquer coisa que a gente disser aqui. Então, o primeiro aspecto, acho que importante, é a gente conhecer um pouco mais essa sua breve, mas intensa experiência no Congresso Nacional. Tem uma frase atribuída ao ex-presidente Tancredo Neves, que dizia que no Congresso Nacional metade dos homens e mulheres não é capaz de nada e a outra metade é capaz de tudo. E é uma outra frase do ex-presidente Fernando Henrique que diz que o Congresso é o espelho da sociedade. Se a gente quiser mudar o Congresso, a gente tem que mudar a sociedade. Então, essas duas afirmações acho que me ajudam a lhe perguntar o seguinte: como é que você vê Congresso Nacional hoje, com essa experiência intensa que você tem tido, uma visão de uma pessoa de uma geração mais nova, mas que já tem uma postura de gigante, de gente experiente. Como é que você vê o ambiente do Congresso Nacional? Primeiramente, bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero agradecer a minha esposa, Lívia, porque hoje é aniversário dela e eu estou aqui. Então, uma salva de palmas para ela, depois eu vou mostrar isso. E vai ser o meu álibi. E o pessoal achando que eu tenho medo do Xandão. Xandão que nada. Os homens sabem do que eu estou falando. Enfim, falando um pouco sobre o poder dos bastidores, Christian, e sobre como é o Congresso. De fato, muitas pessoas acreditam que o que falta ali naquele congresso é proposituras de leis,
ou até mesmo a retirada delas. Confesso que em parte sim, mas em grande parte o que falta, e eu tenho visto isso cada vez mais, na minha pequena experiência mais intensa, é de que o que falta nos homens e mulheres naquele congresso são virtudes. Por que eu digo isso? Porque homens fracos em posições fortes causam extremos consequências para o nosso país. Eu peço perdão como mineiro por ter votado em um senador para poder tirar a Dilma. Eu preferiria a Dilma, pelo menos ela ia fazer a gente rir, né? Mas, graças a Deus, a gente depois de um tempo se redimiu e elegeu nosso governador que está aqui, governador Zema, né? Minas exportou algumas coisas ruins, mas também importou algumas coisas, né, boas também, obviamente, e o Zema é uma delas. E a gente percebe que muitas das vezes, Christian, que o que depende ali das pessoas são ações assertivas, para poder fazer o que é certo. Nós temos hoje, como eu estava ouvindo aqui no painel anterior, a gente tem hoje uma despesa gigantesca de um Estado grande e preguiçoso, que não é efetivo. E por que as pessoas continuam, né, dando poder a esse Estado? Que vai naquilo que é a segunda frase do Fernando Henrique Cardoso, né, que o senhor me disse, que é que a política nada mais é do que o reflexo da sociedade. Se a matéria-prima da política está ruim, a culpa é nossa. Fomos nós que colocamos eles lá, né? Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal, ele custa mais do que a realeza britânica. Sabiam disso? O judiciário brasileiro por ano custa 152 bilhões. A COP, um evento para poder debater sobre meio ambiente, está literalmente desmatando a floresta amazônica em Belém para construir uma estrada para poder chegar no evento para falar de meio ambiente. Foram 500 milhões sem licitação para poder fazer isso, e quase 2 bilhões aí de reais seus de pagador de impostos. Qualquer sociedade normal, que tem um aprofundamento cultural, histórico, olha para isso e fala: absurdo, não podemos tolerar isso. Mas como nós já chegamos num ponto tão alto de conformismo, que o anormal ficou normal. É normal, por exemplo, ministros do STF interferir no Congresso Nacional. Não estou falando interferência do tipo, olha, ele deu uma opinião ali, atemporal, não. É literalmente pegar o celular e falar: faça isso. É literalmente falar: se você não fizer isso, vai ter retaliação disso. Em um país normal, um ministro da Suprema Corte que diz: se não fosse por nós, o presidente Lula não estaria onde ele está hoje na presidência. As pessoas iriam falar: epa, parou, isso daí está ferindo a nossa Constituição, está ferindo a nossa liberdade, porque afinal de contas você está ferindo a sua competência, e portanto você está ferindo a mim. Em um país normal, onde as pessoas têm um senso de cidadania, de honestidade, de senso de proporções e virtudes, um juiz da Suprema Corte que fala logo após uma derrota que derrotamos o bolsonarismo, isso seria um escândalo, não somente para os cidadãos votantes, mas para todos os envolvidos em uma eleição democrática, como jornalistas, como juízes, como a OAB, como as instituições. E por que eu falo isso? Porque, Christian, quando a gente fala a respeito de a política, ela é o reflexo da sociedade, e de que metade dos homens ali podem tudo e outra metade, né, não podem nada, isso quer dizer que o que falta em cada um de nós é assumir uma responsabilidade e não terceirizá-la. O brasileiro quer uma figura messiânica que resolva seus problemas. Vou dar uma péssima notícia: isso não vai acontecer. Ou nós, como brasileiros, entendemos que a solução não está no Estado,
ou senão o Brasil vai continuar sendo o Brasil do futuro que nunca vai chegar. Essa é a realidade. Boa, Nicolas. Já pegando um gancho nessa referência que você fez sobre o judiciário, acho que é legítimo que a gente faça de forma democrática e transparente uma autocrítica institucional e uma crítica ao hiperativismo do judiciário. É evidente isso que está acontecendo, isso tem que ser dito, foi dito por ti agora, e tem que continuar sendo dito. O dia que a gente não puder dizer, nós temos um problema. Então, vamos continuar dizendo. Mas eu queria pedir uma reflexão sobre o futuro. Olhando esse judiciário hoje, um Supremo Tribunal, que tem alguns juízes que têm aí em torno de 40, 50 anos, ou seja, quando eu já estiver no túmulo, esses juízes ainda serão juízes do Supremo. Então nós teremos que lidar com algum desses nomes que estão ali durante um bom tempo da vida de todo esse auditório aqui. Os juízes do Supremo serão os mesmos, uma boa parte deles. Como é que você vê do ponto de vista político um rearranjo para a gente reduzir esse hiperativismo do judiciário sem ruptura institucional, que eu acho que nesse auditório deve ser pelo menos uma unanimidade. Não pode haver ruptura, tem que haver conserto. Como fazer isso com esse hiperativismo do judiciário? Eu sei que você não tem bola de cristal e não é obrigado a ter a resposta pronta, mas está dentro do jogo, tem sido uma das vozes mais ativas contra esse desequilíbrio entre os poderes. Talvez junto com o nosso Marcel Van Hatten aqui, nosso querido Marcel, são os dois expoentes da nossa... Ali, ó. Levanta aí, Marcel. Talvez com o Marcel tenham sido as duas vozes mais expoentes em relação a essa questão do judiciário. Como é que você vê assim esse rearranjo de forças nesse curto prazo eleitoral do ano que vem, mas também além do processo eleitoral? O ponto de partida é, nós estamos em uma democracia. Qualquer atitude que nós tomarmos contra essa falsa democracia será considerada antidemocrática. Então, quais instrumentos que nós temos para lutar contra um hiperativismo? Nenhum. Nem se Rui Barbosa ressuscitasse e fizesse uma sustentação oral hoje perante o STF, não iria adiantar nada. Ou seja, não existe mais hoje conhecimento jurídico, existe relacionamento jurídico. Se você é amigo do rei, tudo bem, se não, você se lascou. Prova disso, o Marcel Van Hatten está sendo processado por falas em tribuna, eu também, e criminalmente. Nós podemos ser presos por opinião, assim como hoje. Tem um deputado, Daniel Silveira, que está preso, você não precisa concordar com ele, você não precisa ser bolsonarista, você não precisa gostar dele, você não precisa de nada. Mas se você é uma pessoa que tem primazia pela liberdade, é inaceitável que um país democrático tenha um deputado preso por qualquer opinião. Você nunca vai me ver pedir cassação de um deputado pela opinião dele. Caso contrário, metade daquele Congresso já deveria estar cassado, né? Mas não pedimos dessa forma, porque eu quero ter a liberdade de você falar o que você quiser, de você ser o que quiser, inclusive de ser um idiota, né? Agora, como fazer o pesos e contrapesos com relação ao hiperativismo? Ora, o tirano, ele teve um instrumento perfeito para poder se maquiar de democrático, que é bater com a mão dos outros. Ele utiliza da Constituição para poder dizer que ele é democrático, mas pratica as ilegalidades, e, enfim, usurpa das suas competências, mas com a casca da democracia, com a casca da Constituição. Quando você olha, por exemplo, a Colômbia, ela aprovou o aborto, a Corte Constitucional da Colômbia, né, como se fosse o STF nosso, aprovou o aborto na canetada. Ou seja, não foi o presidente, foi as pessoas que são as guardiãs da Constituição. Aqui no nosso país, da mesma forma. Então, como você quebra uma mentira? É com a verdade. Só que pior do que a mentira é uma falsa verdade. Então, eles juram de pé que eles estão defendendo a democracia.
Quando, por exemplo, eles estão condenando pessoas a 14 anos, porque, enfim, picharam uma estátua, e Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de cadeia, está solto fazendo vídeo na sacada do prédio dele, e vai ser candidato, não tenho dúvidas, e vai ser eleito. É o Brasil, gente. É o mesmo país onde você tem o STF soltando 15 traficantes, e você tem, enfim, a inexigibilidade do ex-presidente Bolsonaro por uma reunião com o embaixador. Mais uma vez, você não precisa gostar dos personagens dessa história, você não precisa ter apreço, mas um ponto é, não estamos vivendo em uma normalidade democrática. Quem não atesta isso, para mim não tem caráter. Ou está se beneficiando disso de alguma forma, ou, de fato, é uma ignorância de um nível que ultrapassa a minha capacidade de compreender. Porque como é possível você ter uma corte onde o Dino, tempos atrás, estava decidindo sobre contratos de cemitérios em São Paulo? O que um juiz da Suprema Corte tem a ver com contratos de licitação de cemitério em São Paulo? Por que um juiz está dando opiniões políticas? Como você para isso? Eu confesso, como você para isso, entre aspas, ser uma ruptura democrática? Porque se eu chegar e falar assim, olha, para mim, eu, Nicolas, tá? Hipoteticamente, STF. Hipoteticamente eu falasse, para mim deveria ser dissolvido o STF e todo mundo que entrasse lá deveria ser por concurso público. E aí? É utópico? Óbvio. É utópico. Ou melhor, o presidente, né, os ministros que atestaram, que cometeram crimes, que violaram, né, as suas competências, o presidente do Congresso Nacional deve pautar o seu impeachment no Senado Federal. Sabe quando? Sabe, calma, não se animem. Sabe, tem 200 anos que um presidente não pauta isso. Sabe quando isso irá pautar? Talvez quando a gente tiver 2/3 do Senado. 2026 é logo ali, e eu espero que o Rio Grande do Sul pelo menos faça um. Pelo menos um. Pelo menos um. Muito bem. Que faça 2. Só não faz 3 porque são 2 vagas. Agora, o ponto que eu vejo, né, chegando agora na parte política, tem 2 pontos interessantes. Primeiro, o brasileiro só pensa de 2 em 2 anos, né? Ele só se envolve na política, enfim, muitas das vezes é só torcida e não tem análise. O Olavo costumava dizer que o brasileiro só tem 2 neurônios, o pró e o contra, né? Ele não consegue analisar a situação, né? O que eu quero dizer com isso? O brasileiro, infelizmente, ele tem uma tendência a pensar em 2 em 2 anos, por das questões eleitorais, e ele deposita toda a sua esperança nisso. Isso é o primeiro erro. O que eu acredito? De que Eric Voegelin, ele diz a seguinte frase: a crise da sociedade moderna é uma crise espiritual disfarçada de crise política. Quando você entender isso, você vai passar a compreender que poder na verdade, não é digamos, um poder nominal. Poder significa a relação interpessoal que cada um temos. Então, o que falta para a gente restabelecer o poder, no sentido real, é termos a capacidade de entender de que o que nós fazemos aqui individualmente vai ecoar lá na frente. Como que a gente limita os poderes de um tirano, de juízes que ultrapassam suas competências, ou de políticos que usurpam das suas funções, formando novos políticos, formando novos juízes, recompondo os locais que eram nossos. Quem formou, por exemplo, Christian, as universidades, foram os cristãos. E hoje nós estamos deixando esses espaços de produção de intelectualidade, de produção cultural, produção literária, de produção inclusive científica, e enfim, de produção mesmo, sabe, de conhecimento,
para o lado da esquerda. E aí quem vai ocupar esses espaços? São eles. Então, se os maus estão conseguindo ocupar esses espaços, de duas uma: ou eles são melhores que nós, ou nós somos piores que eles. Não, na mesma linha, você está respondendo uma parte do que eu estava querendo trazer. Hoje de manhã a gente teve um café da manhã com o governador Zema, e ele usou uma expressão muito interessante, que é o seguinte: há uma revolução silenciosa que ele identifica em Minas Gerais, quando ele transita pelos interiores de Minas, e dezenas de prefeitos se aproximam dele e dizem assim: eu entrei na política porque o senhor me inspirou e eu estou tentando fazer aqui na cidade aquilo que você está fazendo no Estado, né? Tenho a impressão que esse movimento se aplica também à sua figura. A inspiração que a sua atuação parlamentar gera em uma geração, em várias gerações, em todos nós, tem um efeito silencioso. E essa aqui é a pergunta: você acha que tem um efeito silencioso que pode levar a esse resultado que você acabou de indicar, de que lá na frente, não daqui 2 anos, mas daqui 4, 5, pessoas inspiradas por atuações anteriores possam iniciar esse processo reformador que a gente tanto almeja? Com certeza. Se tem uma coisa que eu não faço, é subestimar a capacidade da sua voz. A gente teve agora recentemente a experiência do vídeo do Pix, né? Dia 15 de janeiro, um dia que o Sidônio quer esquecer para o resto da vida, né? Que é o marqueteiro do Lula. Mas eu literalmente percebi que não é meramente um vídeo. Um vídeo pode conectar as pessoas, pode impactar os corações, pode abrir os olhos para uma verdade que muitas das vezes estava escondida, e fez o governo Lula, que não é do histórico do Lula. Por incrível que pareça, a gente precisa reconhecer, e por incrível que pareça, as virtudes também do nosso inimigo. E o nosso inimigo, ele é extremamente insistente, persistente, e ele não recua, só que ele recuou nessa. Então, se não fosse esse vídeo, talvez eu não sei como estaria, enfim, a situação agora. Então, eu não tenho dúvidas que por vários locais onde eu passo, e eu fico assim até atônito, porque muitas vezes eu vejo um menino, falo: quantos anos você tem, menino? Aí ele: 10 anos. Eu falo: quantos anos? 10 anos. Onde você me viu? TikTok. Eu falo: mas, cara, com 10 anos eu estava ajudando o Goku a fazer Genkidama, né? Vamos lá, sejam sinceros. Quem aqui na adolescência já ajudou o Goku a fazer Genkidama? Seja sincero. Parabéns, vocês tiveram infâncias, tá? Homens de verdade, né? Enfim. Mas o pessoal vai estar assim: Nicolas, o que é Genkidama? O que é Goku? Pesquisem. Chat GPT, dá uma olhada aí, né? Enfim. O Zema está lá assim: eu estava comendo um doce de leite, né? Quando eu tinha 10 anos de idade. Mas, então assim, eu não tenho dúvidas que quando você pega esse menino de 10 anos de idade, ou de 12, ou de 14, que, enfim, daqui a 4 anos estará votando, ou estará entrando em uma universidade, ele, enfim, já influencia no seu meio, é muito gratificante para mim, aumenta a responsabilidade. E eu não tenho dúvidas, né? Assim como o filme Gladiador, esse vocês já viram, né? Gladiador, né? Então tá bom. O Gladiador, que o Máximos, né? Ele fala assim: aquilo que você faz aqui nessa terra ecoa pela eternidade. Por exemplo, eu estou vendo a série agora na Amazon Prime, chama A Casa de Davi. É muito bacana, relata a história, né, de um jovem que era o menor dos seus irmãos, que ficava ali, né, cuidando de ovelhas, e enfim, se tornou rei de Israel. E antes tinha enfrentado ursos e leões, depois enfrenta um gigante, enfim, é condecorado e ungido rei de Israel. Ele não faz ideia o que é Rio Grande do Sul. Ele não faz ideia o que é Fórum da Liberdade. Ele não sabe o que é Brasil. Mas eu estou falando dele aqui agora. Mas eu não sei o nome de nenhum outro soldado que estava lá. Por quê? Porque ele tomou uma decisão que impactou mais de 2.000 anos, impactou a minha vida. Eu não tenho dúvidas que impactou a vida de milhões, bilhões de pessoas. Então, eu acredito que nem tudo, isso aqui é muito importante. Muitas vezes, né, Marcel? A gente chega lá na Câmara e fala assim: caramba, será que a gente, ganhar todas pelo visto não dá, mas perder todas... A gente fala assim: não é possível, né? A gente tem que ganhar alguma. Tem hora que, não que bate um desânimo, a gente fala assim, sabe, será que um dia a gente vai conseguir
mostrar para as pessoas que o que a gente está fazendo está gerando frutos. E daí, muitas das vezes chega uma criança, chega um adolescente, ou chega uma pessoa idosa, chega qualquer pessoa e fala assim: não desista, estou com você, eu oro por você. Eu falo: caramba, velho, então faz sentido, tocou o coração dessa pessoa. E talvez eu estou lá em Belém do Pará, talvez eu estou lá no interior de Minas. Enfim, o que eu quero dizer com isso? De que nem tudo na política ou na vida diz respeito a ganhar. O sacrifício talvez que a gente faça, talvez que agora pode ser uma perda, talvez, eu sei que isso possa acontecer com qualquer um que estamos lá. A gente pode ser preso, a gente pode ser morto, tá? Eu tenho uma família agora que minha esposa, enfim, tem 2 anos de casado agora, faço em abril, já tem uma filha de 1 ano e minha esposa está grávida de novo, já de 3 meses, né? Jogador bom faz gol rápido. E, poxa, eu com 22 anos, era uma outra vida, né? Hoje eu tenho que andar com segurança, não tenho a mesma liberdade de fazer várias coisas, fico muito preocupado com relação a isso, com a minha família. Eu aguento as pancadas, só que quando, enfim, já joga para minha família, a gente fica muito mais preocupado. Só que eu paro para pensar e falo assim: tudo isso são consequências, Cristiano, natural da guerra que a gente escolheu enfrentar. Só que eu não sei o que isso vai reverberar depois. Então nem toda perda é uma perda. Porque as pessoas podem falar assim: ó, se o Van Hatten, se o Nicolas, se o fulano de tal continuar falando isso, eles vão ser presos. Pode falar? Posso falar uma coisa? Não estou buscando isso, não quero isso. Seria antinatural da minha parte buscar a prisão, buscar o sofrimento. Mas, se isso for necessário para poder algum dia o Brasil, ele entender a verdade e ser um país diferente, que assim seja. Eu acho que você... Essa reação, Nicolas, é a reação das pessoas que acreditam na liberdade, né? Genuinamente. E esse congresso aqui, esse fórum, ele está há quase 40 anos prestigiando, desenvolvendo, debatendo e tentando disseminar a ideia das liberdades, as naturais e as constitucionais, e as positivas. E o que você acabou de dizer é isso. É um direito natural que nós temos de decidir, um direito individual de se expressar, né? E se nós não pudermos ter isso para o bem, nós vamos ter que lutar por isso de outras maneiras. Então, acho que é muito justificável essa emoção que gera, ainda mais na condição que nós vivemos hoje no país. Tem muitas perguntas aqui, de gente jovem: eu sou jovem, você me inspira, o que eu faço para seguir um caminho como o seu? Quero fazer política, como é que eu começo? Várias perguntas nessa linha. Enfim, você acha que já de alguma maneira já deu, mas se quiser complementar alguma coisa, inspirar mais a molecada. Cada um assim tem um início. Eu não acho que há uma fórmula para entrar na política. Alguns começam com o Grêmio Estudantil, outros começam se envolvendo no DCE da universidade, outros começam no partido político. Eu não comecei em nenhum desses. Concorri ao DCE da PUC, e quem acha que a eleição de deputado é difícil, quem concorreu à DCE sabe. Alguém já concorreu à DCE aqui de universidade? Você já foi, né, Marcelo? Pois é, literalmente, no prédio de engenharia lá da PUC, é o prédio onde, obviamente, eu teria mais votos, né? Então, eu foquei mais lá. Quando o pessoal ia votar em mim,
o pessoal da outra chapa pegava o voto e engolia. Tá? Só para vocês terem ideia o que eu já passei. Então, assim, são vários caminhos. Eu comecei, enfim, me envolvendo na época do impeachment da Dilma, indo nas manifestações, balançando bandeira, tocando bateria. Depois comecei a falar, comecei a gravar vídeos. Nisso, gravei aquele vídeo do: oi, bom dia, meu nome é Nicolas Ferreira, tenho 17 anos, eu com a mochilinha. E no final sai vocês são um bando de comunistas safados, muito obrigado. Né? E aquele ali foi a primeira vez que o Leonardo Boff e o Stedley do MST ouviu falar de Nicolas Ferreira. E foi assim que comecei a postar os vídeos, enfim, comecei a compreender como é que funcionava a rede social. Nunca fiz nenhum curso, tá, de marketing, não sou nenhum guru, não sou daqueles do tipo, se você perdeu o ônibus, seja o ônibus. Não, eu não sei o que é isso, eu nunca fiz isso. Eu trato minha rede social hoje com muito cuidado, não porque, eu sou estrela, não é por isso, é porque é a minha espada e meu escudo. Eu não tenho o judiciário do meu lado, eu não tenho a mídia tradicional do meu lado. Se alguém hoje inventar qualquer mentira lá no Fantástico, eu tenho que ter minha defesa, e a minha defesa é minha rede social. Alexandre de Moraes derrubou minha rede social por 1 mês, e sabe qual é o motivo? Só ele sabe. Eu não sei, meu advogado também não sabe, porque eu não tenho acesso aos autos. Tem gente que fala assim, porque você falou isso. Eu falei, mentira, eu não sei por quê. Eu não tive acesso, e só voltou porque eu fui o deputado mais votado do Brasil, e ficaria muito feio, né, para o presidente da Câmara e para o Congresso ter o deputado mais votado do Brasil sem redes sociais, no começo do seu mandato. Então foi uma pressão política e não de direito que minhas redes sociais voltaram. Mas se você quer entrar na política, eu te dou 2 conselhos. Ore, né? Peça para Deus para te orientar nisso, porque é praticamente um caminho assim, sem volta, de verdade. E se prepare. Meu pai sempre fala, olha, é melhor você estar preparado e não ter oportunidade, do que você ter oportunidade e não estar preparado. Para mim é isso aí. Boa. Olha, tem algumas perguntas que eu vou tentar aqui juntar, que querem tratar dos chamados bastidores do poder, né? Essa vivência que você tem, os parlamentares têm dentro do ambiente político, para que as pessoas possam ter acesso um pouco àquilo que elas não têm acesso na mídia, né? Esses bastidores. Então eu vou pegar 2 exemplos aqui que estão misturados aqui. O primeiro aliás, aproveitando que, como você é uma pessoa que tem uma interlocução muito boa, fala muito bem, tem um conhecimento de muitos temas, você aprendeu a ler e a interpretar, né? Então a primeira coisa é o tema da educação. Então eu queria que você comentasse não só como foi a sua, pessoalmente, mas como é a tua atuação, que é muito intensa. Você foi presidente da Comissão de Educação agora, e teve uma experiência, eu inclusive acompanhei, porque eu estive lá com o pessoal do De Olho no Material Escolar, que é uma instituição muito interessante, muito importante, que está tentando transformar o conteúdo do material, e muito mais do que isso, levar as crianças e adolescentes para ver a atividade do agronegócio brasileiro e o que isso tem a ver com a vocação do país, né? Você incorporou rápido essa mensagem, está trabalhando junto e presidiu a comissão. O fato é que é o seguinte, nos bastidores do poder, o que a gente sente e percebe é que tem muito pouca gente realmente dedicada à educação no Congresso. Fala-se muito do tema, mas quando você vai buscar quem realmente está entendendo o que está acontecendo na educação brasileira, tem uma meia dúzia, em 513 tem uma meia dúzia. Então, os bastidores do poder para esse tema, e se for muito comprida a pergunta, mas ela tem o outro, bastidores do poder, para uma coisa mais crônica na história do Brasil e na nossa construção nacional, que é por que é tão difícil a gente trazer as práticas do livre mercado, da concorrência, também do ponto de vista liberal, para o funcionamento da economia brasileira. Quando a gente entra, por que é tão difícil privatizar? Por que o patrimonialismo é tão intenso? Porque a gente sabe historicamente, mas o que você vê nos bastidores, nos personagens que estão à sua volta ali, tanto para a educação quanto para a liberação da atividade econômica, onde é que estão os entraves? Muito comprido, desculpe. Mas não, tranquilo. Respondendo a primeira pergunta, qual que é mesmo, perdão? A da educação, bastidores da educação. Já que eu tinha esquecido mesmo.
Com relação à presidência da educação, vamos lá. O que eu fiz? Eu entendi que o melhor local para se negociar é comendo. As pessoas ficam mais abertas. E aí eu instituí um café da manhã, na quarta-feira, 9h30 da manhã, antes da comissão, que eu falei, pelo menos da esquerda de barriga cheia, talvez eu consiga tratar melhor. Enfim, deu um pouco certo. Fiz isso, ou seja, reuni ali cada liderança de cada partido, desde PSOL até PL, então assim, todos os partidos para bater a pauta. O que eu sinto? Eu sei que eles não fazem isso com a gente, tá? Já participei de várias comissões onde o presidente sequestra a pauta, eles colocam o que eles querem, enfim, é uma confusão. Só que eu queria pelo menos dormir em paz e com a minha consciência de que eu fiz o que deveria ser feito. E eu fiz o que deveria ser feito. Então bati a pauta, tentava ao máximo adequar, e mesmo que talvez eles tinham uns votos para poder derrubar, eu falei, nós vamos para voto. Se vocês ganharem, beleza, mas eu quero ir para voto. E a gente conseguiu pautar diversos bons projetos. Foquei bastante em 2 temas, tanto na questão da alfabetização infantil, que aí eu busquei sim diversos institutos, pessoas que trabalham, como por exemplo, de olho no material escolar, que ajuda demais a verificar aí, né, o material escolar e o que de fato está sendo colocado, enfim, para o seu filho. E também com relação à evasão escolar, que durante a pandemia aumentou e muito. Basicamente a gente tem uma assimetria muito grande, né, de concorrência entre o lado de fora e o lado de dentro, né, da escola. Eu nasci numa favela em BH chamada Cabana do Pai Tomás. A minha realidade era esgoto a céu aberto, era um ônibus lotado, o motorista era motorista e trocador ao mesmo tempo, tiroteio depois da escola, dormia na casa, enfim, da minha avó, da minha tia, quando tinha tiroteio, era traficante fugindo e correndo na laje. Então assim, essa é a realidade de quem, enfim, estuda numa escola pública, em situações de vulnerabilidade no nosso país. E aí, quando ele olha para fora, ele tem uma oportunidade de ser um aviãozinho do tráfico. Ele ganha ali seus 50, 100, 200 reais por dia. E aí ele olha para dentro da escola e fala assim, oi, eu vou ficar aqui dentro aprendendo coisas que muitas vezes eu não vou nem usar, não tenho nenhum tipo de incentivo, para poder depois eu ficar em um trabalho que eu tenho que trabalhar 8 horas e o Estado me tira ainda seus 27,5%, eu tenho que pegar um ônibus lotado. Não vale a pena ser honesto. É isso que um menino de verdade, adolescente, uma criança vê. Então o problema da educação no nosso país, primeiro, a crise da educação no nosso país não é uma crise, é um plano, né? Primeiro é isso. E o que eu pude perceber? Sendo bem sincero, tá? Eu não estou falando que a direita ela é perfeita, todos os deputados da direita querem o melhor para o Brasil e todo mundo é de bom ânimo, não estou querendo dizer isso. Mas uma coisa eu posso te garantir, é inacreditável como a esquerda é o freio de mão desse país. É inacreditável. A gente perdeu na Comissão de Educação por um voto instituir segurança armada nas escolas. Por um voto. Ou seja, é uma coisa assim, eles podem andar com seguranças. O ministro do STF pode ter carro blindado, mas os bancos, né, podem ter seguranças armadas para guardar seu dinheiro, mas o seu maior bem, que é o seu filho, não pode ser protegido, por conta de um voto. E assim, não somente nesses temas, mas em todos os temas, agora na questão econômica, você olha lá, questões, por exemplo, no começo dessa legislatura, a gente votou para poder, a reforma ministerial, né, para não aumentar os 40 ministérios e o Alibaba, né, os 40 ministérios do Lula aí. E como você acha que a esquerda votou? Para aumentar os ministérios, né? A gente teve diversas outras votações que obviamente impactam, né, diretamente no bolso das pessoas, e a esquerda assim, luta de uma forma, posso falar, é praticamente irracional. E uma coisa que eles fazem é interessante, isso daqui assim, fica de aprendizado para todos vocês, se cada um falar para 2, já reverbera. Quando vocês virem um projeto assim, fulano de tal votou para aumentar a conta de luz, você fala assim, não tem condição.
Como que um deputado vai votar para aumentar isso? Isso não é bom para ele no eleitoral, lógico que ele não fez isso. O que eles fazem? Eles colocam uma embalagem, entre aspas, boa no projeto, tipo, esse projeto é para garantir os direitos sexuais das mulheres. Aí beleza, aí fala lá, isso e aquilo, educação sexual, para pororô, não sei o quê. E aí lá no pequenininho, assim, numa linha está escrito assim, para garantir os direitos reprodutivos das mulheres, que leia-se aborto. Aí o que acontece? Se você, deputado, vota sim, você vai estar favorecendo o aborto. Se você vota não, você está contra as mulheres. Então você fica numa enrascada. Então eles trabalham muito nisso. Na questão econômica é exatamente isso. A gente teve uma questão da cesta básica que eles não incluíram a carne. E uma emenda do PL incluiu a carne na cesta básica. Como que eles divulgaram? Que a gente não queria colocar a carne na cesta básica. Sendo que foi a gente que fez a emenda. Então, assim, como que você combate isso? É uma mentira deslavada. Então, eu não estou brincando. A questão econômica, eles têm um pensamento, literalmente, de um Estado babá, grande, e até mesmo porque eles são favorecidos dessa forma. Vamos lá. Você tem ministra de Estado pegando o jatinho da FAB para ir em jogo do Flamengo, tá? Pega essa daí. Você tem ministro do STF usando o jatinho da FAB. E diz a reportagem do Estadão que não teve nenhum custo. Não tem nenhum custo? Não teve piloto. É o avião da Tesla. Vai de robô. Não tem gasolina também não, tá, gente? É zero custo. Vamos lá. Você tem ministros de Estado com super salários. Eles não ganham 46 mil reais. Esquece. É muito mais do que isso. Eu não vou falar qual ministro, porque eu já estou falando ministro aqui demais. Daqui a pouco sai daqui... Rimos muito, tomei mais um processo. Um ministro aí que, enfim, lhe falta cabelos, falou o seguinte, eu vi uma fotinha dele, que ele estava com, não sei nem o nome, que eu não sei essas coisas. Como? Patek Philippe. Patek Philippe, isso para mim é nome de criança, mas ok. Patek Philippe, eu fui pesquisar o relógio. Se eu não me engano, era 500 ou 800 mil reais. Falei, uai, esse cara tem que ser o ministro da economia, uai. Como é que você ganha 40 mil reais e tem um relógio disso daí? Alguma coisa não está batendo, ou seja, alguém está ganhando dinheiro com um Estado desse tamanho. Aí eu te pergunto, quem tem a coragem de falar assim, pessoal, vamos cortar na pele? Vai cortar na pele, você vai ver o que vai acontecer. Por quê? Você vai ter que cortar na pele de quem não quer, vai ser na pele deles. Esse que é o problema. Quem vota para cortar ou não na pele são as mesmas pessoas. Tipo, se eu falar com você, você quer que eu te corte? Você vai falar, não. Então não. É assim que é decidido as coisas em Brasília, uai. É tipo, aumento do salário do deputado. Quem é a favor, levanta a mão. Aprovado. Assim, parece brincadeira, mas é desse jeito. Então, o que eu acho que são duas coisas que precisam ser feitas? Primeiro, nós somos fiscalizadores, somos deputados federais e a gente fiscaliza ou fica em cima. Eu devo ter uma centena lá de ações contra o Lula e, enfim, companhia. Agora, o segundo tipo de fiscal que tem que ser as próprias pessoas. Vocês precisam estar atentos com a fiscalização do gasto público, caso contrário, amigo, a Janja vai gastar o nosso dinheiro todo. Nada pessoal, tá? Eu amo a Janja. Para mim não pode sair do lado do Lula nunca. Ela é a minha faixa e camisa 10 do governo. Ô Nicolas, vamos falar um pouco de política. Já falou bastante tempo, até que indiretamente, mas vamos falar assim agora a gente está com uma pauta da anistia, né? Você está atuando muito, fez um vídeo agora esses dias, né? Hoje, ontem, né? Postei ontem. Ontem. E acho que ainda está em pé, não li hoje, uma obstrução para a votação da anistia. Eu queria que você juntasse essa conjuntura da votação da anistia com uma análise do que você vislumbra para o ano que vem, do ponto de vista das eleições presidenciais, do rearranjo político nacional, inclusive partidário, dos grandes partidos de centro. Como é que você acha que vão ser esse movimento de PSD, PMDB,
o próprio PL, como é que você está enxergando? Eu sei que é só uma análise preliminar, e como é que você vê as eleições do ano que vem caminhando para que direção? Eu lembro que na época da pandemia a esquerda utilizava o seguinte mote: a fome tem pressa, né? E eu digo que na anistia agora a justiça tem pressa. A gente muitas das vezes não tem o devido conhecimento, a devida atenção do que está acontecendo, mas se você não viu o vídeo que eu postei ontem, tire exatos 7 minutos e 8 segundos do seu dia para poder ver o vídeo. Eu sei que isso, para quem vê Reels de 30 segundos, né, é uma eternidade, mas veja, porque são vários casos que são desconhecidos, e não são desconhecidos, mas são ocultos, com um propósito muito claro, que é esconder de você as injustiças que estão acontecendo. E posso falar uma coisa? Poderia ser sua avó, poderia ser sua mãe, poderia ser algum parente seu, e eu trato dessa forma. Eu estou conversando com uma das pessoas que está com o seu marido preso, e é muito triste, assim, o desespero, a capacidade de impotência, sabe, a forma como lidam especificamente com essas pessoas. E um contexto, para deixar aqui extremamente claro a minha fala: hora alguma você vai ver em nenhum post meu eu passando plano para nenhum tipo de depredação, para nenhum tipo de crime que ocorreu ali naquele dia. Pelo contrário, dia 8 de janeiro de 2023, né, foi um dia triste para o nosso país, onde pessoas confundiram que poder significa tomar um poder local, e você poderia tomar o poder real. É a mesma coisa de eu vestir uma toga e falar: eu sou agora um ministro do STF. Não faz nenhum sentido. Mas o que eu quero deixar claro é que esse episódio está sendo utilizado para um outro fim, não para fazer justiça, porque tem pessoas que estavam presas há 1 ano, 2 anos, sem oferecimento de denúncia. Tinha morador de rua preso, e sobre alegações e denúncias de crimes que nenhuma outra pessoa no nosso país já fez. Que democracia é essa que é abalada por conta de uma pichação? Nossa democracia então está muito frágil. Que democracia é essa que um golpe é feito com um vendedor de algodão doce no meio do golpe? Ele estava vendendo um algodão doce, o outro estava vendendo bandeira, e foi preso também no outro dia, inclusive. Então o que eu quero dizer com isso? Houve, óbvio, ilegalidades, crimes, ocorreu ali sim, mas em um país onde a impunidade ela reina e ela vale a pena, afinal de contas, um condenado em 3 instâncias agora é presidente da República, você percebe que a balança está completamente desbalanceada, e um caminho de pacificação é de fato anistiar essas pessoas, e não para poder dizer: então quer dizer que quando é do seu lado pode. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: ou então faça uma reparação desde 2006, quando o MST invadiu o Congresso, desde quando aconteceu então em 2013, em 2015, em 2016, em 2017, quando houve invasões no Congresso pela esquerda, ou se não aplica de fato a mesma medida. É isonomia, não é? Igualdade para os iguais, desigualdade para os desiguais. Agora, será que esse pessoal tivesse de vermelho e tivesse escrito fora Bolsonaro, estaria acontecendo a mesma pena? Não me fala outra resposta. Então, nós temos feito um trabalho, pessoal, de bastidores, de sensibilizar. E não é sensibilizar com uma retórica falsa, é de sensibilizar, de mostrar que, opa, peraí, amigão, ninguém da Lava Jato está preso. Nós não temos nenhum político corrupto nesse país que está usando tornozeleira eletrônica. Você está colocando pessoas que não têm uma linha na sua ficha criminal, sendo condenadas a 14, 17 anos de cadeia, por um juiz, que nem era o foro dele. E digo mais, colocando agora para um outro nível, você está tendo uma turma julgando um ex-presidente que deveria ser em plenário, sendo que um ministro, Alexandre de Moraes, ele julga se ele mesmo é parcial ou não,
O outro ministro é o Dino, que é amigo de Lula. O outro ministro é o ex-advogado de Lula. E os outros 2 foram indicados pelo PT. Pô, é colocar todos os argentinos para poder julgar o Rafinha, sabe? Não me parece muito imparcial. Então eu acredito que as pessoas estão vendo isso. O centro tem sinalizado que, de fato, boa parte, por exemplo, tanto do PSD, republicanos, PP, obviamente também o PL, Novo, estarão votando pela anistia. Não tenho dúvidas que, se for pautado hoje, a anistia passa na Câmara. Não tenho dúvidas. Boa. Olha, eu recebi instrução, são muitas perguntas, viu, Nicolas? Infelizmente, eu recebi instrução aqui para a gente fazer um fechamento, então vou fazer um comentário e te passo para as palavras finais, por favor. Tranquilo. Mas eu queria só dizer que você usou uma palavra que é o sentimento de impotência. Acho que muita gente, todos nós aqui, tem sentido, tem tido esse sentimento de impotência. Você quer fazer, você vê que não sabe como mais, você perde um pouco a... Mas quando eu vejo um evento como esse, ouço as suas palavras, encontro pessoas que estão aqui presentes, o governador Zema, o Camozzato, o Van Hatten, tantos outros, esse pessoal do IEE, empresariado que está aqui, atuante, produzindo, pagando imposto, querendo resolver, eu acho que a gente tem motivos, sem ilusões, a gente tem motivos para acreditar que a gente pode reverter o jogo nesse país. Há outros países aí no entorno que eu não acho que tem muito mais chance, mas aqui tem. Então, levando as suas palavras e ouvindo as suas palavras e a atuação de todas essas pessoas, eu acho que a gente deve dar um voto de confiança para o país e desincentivar todas essas pessoas que a gente tem ouvido sistematicamente dizer que vão para Portugal, que vão para Miami, seja lá para onde que vão, estão desistindo do Brasil. Acho que a gente deve reproduzir a frase ainda do Eduardo Campos, que não pelo perfil, mas pela frase, que a gente não deve desistir do Brasil, né? Vamos tentar porque vale a pena. E com isso eu lhe passo a palavra para, se quiser fazer uma despedida ou um fechamento, fique à vontade. Eu não sou desse que desiste. Pelo contrário, se algum dia chegar na minha velhice e falar, poxa, poderia ter feito um pouquinho mais, eu vou ficar extremamente frustrado. Eu sou extremamente insistente, sou extremamente persistente. Eu acredito que essa vida aqui, falo isso aqui do fundo do meu coração, acredito que essa vida ela é extremamente passageira, então por isso que eu não tenho tanto apego a ela. Eu, como cristão, eu quero deixar bem claro aqui para todos que o nosso país ele é muito mais do que somente números, ele é muito mais do que somente economia, mas nós somos formados por almas, e almas precisam ser tocadas, almas precisam ser levadas a sério. Quando nós somos políticos, nós estamos representando pessoas, crianças, jovens, adolescentes, e você da mesma forma, como advogado, como professor, como influenciador, como político, como um estudante, tudo o que você fala vai reverberar em uma alma, e você precisa assumir essa responsabilidade, porque se esse país está do jeito que está, é porque tem uma parcela de culpa de cada um de nós. E o que eu acho que falta hoje para o nosso país é, literalmente, cada um de nós entendemos que a gente precisa potencializar as nossas virtudes. E o que eu acredito que falta hoje no brasileiro é a virtude da coragem. É a coragem de dizer, olha, eu quero ver o que está depois dessa porta do medo. Sabe, o brasileiro sempre fica, nossa, mas se isso acontecer, talvez vai ser pior. Como, esqueci o nome do palestrante que estava aqui anteriormente, mas falou, olha, se eu sair da gaiola, eu não sei o que vai acontecer. Eu confesso que eu estou doido para esse dia acontecer no nosso país. Do dia que o Brasil vai falar, mas olha, cansei disso aqui para trás, e eu quero ver o que vai ter daqui para frente. No dia que a gente vai falar e falar, olha, daqui para trás, a gente não quer mais esse Brasil, e a gente vai assumir uma identidade completamente diferente. E isso só passa por pessoas que têm um sentido de vida. Busquem um sentido de vida, porque dessa forma a gente vai conseguir dar um sentido para o nosso país. Muito obrigado. Muito bom, muito bem, parabéns.